Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Tome teu assento, glorificando o nome do Senhor. Você que é vaso, levanta a mão, dá uma glória para Jesus aqui. Glória a Jesus. Queridos, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, nós vamos ver Deus chamando o profeta Jeremias, ainda novo, ainda como uma criança. A Bíblia Sagrada nos conta que Deus vai virar para o profeta Jeremias e vai dizer: Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e te santifiquei, e as nações eu te dei como profeta. A Bíblia Sagrada vai dizer que o profeta Jeremias diz: Senhor, mas eu não sei falar, porque eu sou uma criança. E Deus vai dizer: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Então Jeremias vai ouvir o recado de Deus, e Deus vai dizer mais ainda para ele no versículo 11 do capítulo 1, se não me falha a memória. Deus vai dizer: Jeremias, o que é que tu vê? Ele vai dizer: Deus, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus vai dizer: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir na tua vida. Mas no último versículo desse capítulo que nós estamos citando, Deus vai dizer para o profeta: olha, Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Então Deus vai chamar o profeta Jeremias com uma missão de profetizar para a nação de Israel. Só que Deus já vai avisar Jeremias que não vai ser algo fácil. Deus já vai avisar Jeremias que vai ser difícil, mas ele vai dizer: olha, eles vão pelejar contra você, mas não vão prevalecer, porque eu vou ser contigo. Então logo Deus já estava dizendo: a tarefa não vai ser fácil, a tarefa vai ser difícil, mas eu vou estar contigo e vou te dar vitória, e o meu nome será glorificado na tua vida. Então Deus vai chamar o profeta Jeremias para profetizar. E esse capítulo 18 que nós lemos, para a gente ser rápido na palavra, Deus vai chamar o profeta Jeremias, e Deus vai dizer: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aqui nós precisamos entender uma coisa: Deus já está convidando o profeta Jeremias a ir até a casa do oleiro. Aqui nós precisamos entender uma coisa: quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, o profeta Ezequiel vai dizer que Deus levou ele em espírito e pôs ele no meio de um vale de ossos secos. Então Deus estava levando Ezequiel em espírito. Ezequiel não foi com o corpo físico, ele foi no espírito. Mas quando nós lemos Jeremias 18, Deus está dizendo: Jeremias, levanta e desce até a casa do oleiro. Deus não estava dando uma visão para Jeremias, Deus estava convidando Jeremias a ir até a casa do oleiro, porque lá Deus queria mostrar algo para Jeremias, e lá Deus também queria falar com Jeremias. A Bíblia Sagrada vai dizer que, aleluia, a casa do oleiro, ela fica, aleluia, junto ao vale de Inom. Aleluia, faz supor que a casa do oleiro se encontrava próximo ao vale, ao sul de Jerusalém. Então Deus vai convidar Jeremias a ir lá. E o que me chama a atenção é que quando Jeremias chega na casa do oleiro, a primeira visão que Jeremias vai ver, ele vai ver um oleiro fazendo um vaso. E quando o oleiro está fazendo vaso, a Bíblia Sagrada me disse que o vaso saiu, ou seja, saiu da mão do oleiro e caiu e se lhe estragou. Então Deus vai dizer para o profeta Jeremias: Jeremias, esse oleiro sou eu, o vaso é a nação de Israel. Jeremias, eu não poderei fazer da nação de Israel como o oleiro fez este vaso, porque a Bíblia vai dizer que o vaso saiu da mão do oleiro, se estragou, mas o oleiro pegou e tornou fazer outro vaso. Então Deus vai dizer: Jeremias, eu não poderei fazer da nação de Israel como o oleiro fez com este vaso. Deus já estava mostrando para Jeremias como se encontrava a nação de Israel. A nação havia se distanciado de Deus, a nação havia se afastado de Deus por causa dos pecados, por causa da desobediência. O profeta Isaías, ele vai profetizar e ele vai dizer: olha, eu quero falar para
vocês uma coisa: a única coisa que nos afasta de Deus é só o nosso pecado, porque a mão do Senhor está encolhida para salvar, mas o nosso pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Então Deus já estava mostrando para Jeremias: este vaso é a nação de Israel, e o oleiro sou eu quero fazer da nação de Israel novamente outro vaso, eu quero fazer da nação de Israel novamente outro vaso. Mas nós precisamos observar o texto. O que é que o oleiro utiliza para fazer o vaso? O que o oleiro utiliza para fazer o vaso é simplesmente o barro. Ele vai pegar o barro, ele vai precisar molhar o barro precisa estar úmido para que o oleiro trabalhe e faça o vaso. Aí nós vamos meditar um pouco sobre barro. Nós vamos ver que na nação, ou melhor dizendo, no planeta terrestre que nós vivemos, existe 200 tipos de barro. Nesse planeta terrestre que nós vivemos, existe 200 tipos de barro, mas somente 8 tipos de barro serve para se fazer o vaso. Ou seja, 196, aleluia, 192 vasos, aleluia, barro não serve para fazer vaso. Somente 8 tipos de barro serve para se fazer o vaso. Então eu já quero trazer um recado para você nesta noite. Se você está aqui hoje, se você é um crente lavado e remido no sangue de Jesus, é porque você é um barro bom. Porque se você não fosse um barro bom, você não estaria aqui. Você estaria na favela portando um fuzil, uma metralhadora, ou você estaria num centro de macumba. Se você está aqui hoje, é porque você é um barro bom. Dentro desses 200 tipos de barro, Deus escolheu você. Você faz parte do 8 barro, que é o barro bom para ser usado na obra do Senhor. Pegue na mão do teu irmão nesta noite, pegue. Diga para ele: irmão, você é um barro bom, fique tranquilo. Diga para ele: fica tranquilo que Jesus tem obra na tua vida. Diga para ele: você está na mão do oleiro. Daqui a pouco você vai se tornar um vaso. Daqui a pouco você vai ser um vaso para o uso da obra do Senhor. Aleluia. Somente 8 tipos de barro serve ou é utilizado para se fazer o vaso. Aleluia. Então, dentro desses tipos 8 de barro que se usa para fazer o vaso, existem 2 qualidades de barro. Existe o barro bom, o barro gordo e o barro magro. O oleiro, ele vai trabalhar com esses 2 tipos de barro, o barro gordo e o barro magro. O que é o barro magro? O barro magro, o oleiro tem dificuldade para fazer o barro, porque o barro magro, ele não tem, aleluia, ele não tem firmeza, ele não tem estrutura. Logo que o oleiro põe a mão dele, ele logo se quebra, ele logo vai embora. O barro magro não serve para se fazer um vaso. Aleluia. E nós estamos vivendo hoje na casa de Deus, onde existe muito vaso, muito barro magro. O que é o vaso magro? O barro magro, qualquer coisinha que você fala com ele se quebra. Qualquer coisinha que você fala com ele logo fica dodói. Qualquer coisinha que você fala com ele quer sair da igreja. Qualquer coisinha que você fala com ele quer desviar. Esses tipos de pessoa, Deus tem dificuldade de trabalhar com ele, porque sempre que Deus quer fazer dele de um vaso de honra, ele se quebra. Todas as vezes que Deus fala: vou trabalhar na vida dele, porque eu sou goleiro, e vou fazer dele um vaso para a glória do meu nome, aí logo ele pensa em desviar, logo ele pensa em sair da igreja, logo ele pensa em ir embora para o mundo. Esse é o barro magro. Diga para o teu irmão: não seja barro magro, meu irmão. Diga para ele: tem estrutura. Não ouve qualquer coisa e quer desviar, não ouve qualquer coisa e quer sair da igreja. Deus conta contigo para fazer uma obra na presença de Deus. Você já observou aquele tipo de barro que você fala qualquer coisinha com ele fica dodói, ele vai para casa, não vem mais para o culto. O pastor tem que ir lá na casa dele visitar. Se o pastor não for, ele não vem na igreja. Se o pastor não ligar, ele não vem na igreja. Se o pastor não for lá, aleluia, empurrar ele para vir para a igreja, ele não vem. Isso é barro magro. Esse tipo de barro magro, qualquer coisinha ele está desanimado, qualquer coisinha ele está pensando em desviar. Ele ora, ele jejua, ele até busca Deus. Hoje, amanhã você vai bater um papo com ele: ah, meu irmão, já estou pensando
pensando em desviar, já estou pensando em largar tudo, já estou pensando em sair da igreja. Mas tu não estava orando ontem, meu irmão, tu não estava jejuando ontem tu não estava no monte, ontem tu não estava na consagração, ontem você não estava pulando e rodando o poder da igreja, e porque hoje você ainda pensando em desviar, porque hoje está pensando em sair da igreja. Daí o recado é barro magro, mas nesta noite Deus vai trabalhar na tua vida e vai fazer que você é um vaso. Quem é um barro magro? O barro magro na terra não consegue congregar em lugar nenhum. Toda igreja ele acha problema, toda igreja ele acha dificuldade. Aí ele fica, eu estou visitando, eu estou procurando uma igreja aí para me congregar. Meu irmão, deixa de ser barro magro hoje. Toma uma posição na tua vida, tome uma atitude na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua história. Deus quer contar com barro, mas é barro gordo para fazer uma obra. Meu Deus do céu, aleluia. Quando nós começamos a meditar e nós vamos ver que Deus ele começa, o oleiro ele precisa de um vaso, de um barro gordo para trabalhar. Nós vamos começar a entender o que é um barro gordo. Um barro gordo, aleluia, ele tem mais, aleluia, maleabilidade, ele tem mais plasticidade, ou seja, o vento sopra, meu irmão, ele está ali, ele não para, ele não desanima. Quando o oleiro pega no barro, dá gosto que o oleiro trabalhar, dá gosto o obreiro e o oleiro fazer dele um vaso. Sabe por quê? Porque ele passa a luta, passa a dificuldade, mas quando tu olha para ele, ele está de pé, ele está dando glória, ele está dando aleluia. E qual é a dificuldade do oleiro? Ainda que o vaso, o barro seja gordo, o oleiro só pode trabalhar no barro se ele estiver úmido. Barro duro para o oleiro não presta, barro duro para o oleiro não presta. O teu irmão ainda não entendeu, pegue na mão dele, diga para ele, irmão, barro duro não presta. Diga para ele, tu é barro. Diga para ele, antes de ser vaso, tu é barro. Diga para ele, antes de ser vaso, tu é barro. E barro duro não presta. Tem crente que é da igreja que é durão, tem crente que é da igreja que tem um coração duro, tem um coração de pedra. Ele canta, ele prega, mas não pede perdão. Ele canta na mocidade, mas não fala com a irmã da mocidade. Ele canta nas irmãs, mas não fala com a irmã. Sabe o que é isso? Isso é barro duro. Mas Jesus pode vai te molhar, ele vai te quebrar. Só quem está entendendo isso, joga a mão para cima para adorar. Pega na mão do teu irmão, diga para ele, meu irmão, você é quebrando hoje. Diga para ele, deixa Jesus molhar, meu irmão, porque tu é barro. Diga para ele, tu está longe de ser vaso desse jeito. Diga para ele, meu irmão, vaso, barro duro, oleiro, nem bota a mão. Diga para ele, barro duro, oleiro, não bota a mão, meu irmão. Deixa Jesus te quebrar hoje. Eu começo a meditar na Bíblia Sagrada. Não observo Zaqueu, ou melhor dizendo, Nicodemos, ir uma noite ter com Jesus. Nicodemos chega lá e fala, bom mestre. Jesus diz, por que tu me chama bom, rapaz? Porque eu só que é Deus. Nicodemos vai dizer, Senhor, eu vejo que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz. O Senhor fala, rapaz, vamos parar de conversa, o que é que tu quer? Ele, rapaz, eu fico vendo esse negócio. Jesus logo disse, irmão, se tu não nascer do Espírito, e se tu não nascer da água, tu não pode entrar no reino do céu. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se a água não te quebrantar, se a água não acabar com esse coração duro, que só pensa em dinheiro, só pensa em me dar, tu não pode entrar lá em cima. Tem crente que quer ser cheio do poder, tem crente que ora querendo poder, tem crente que jejua querendo poder, mas primeiro tem que passar na água de Jeová para ser quebrantado, para ficar mole, para trabalhar, para ser trabalhado na mão do oleiro. Diga para o teu irmão, e antes de fogo vem a água, e antes de fogo vem a água. Barro duro, oleiro não trabalha. Dá para dar glória aí, crente? Meu Deus do céu. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que o oleiro ele vai pegar o barro
bom, o barro úmido, o barro que não está duro, e ele vai começar a fazer um vaso. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o oleiro, ele vai pegar o barro para fazer um vaso. O profeta Jeremias, ele vai contar, ele vai dizer: olha, quando eu entrei na casa do oleiro, o oleiro estava fazendo vaso. Só que quando o oleiro está fazendo vaso, o interessante é que o oleiro com a mão, ele vai pôr, aleluia, aquele barro úmido, vai pôr em cima daquele tabuleiro ou daquela roda, e embaixo ele vai meter o pé. Quando ele mete o pé, aquela roda em cima rota. Só que o oleiro, ele põe uma mão por dentro do vaso e põe uma mão por fora do barro. Sabe o que Deus está fazendo? Deus vai modelar o vaso por dentro, mas vai modelar também o vaso por fora. Ele vai modelar o vaso por dentro, mas vai modelar o vaso por fora. Pegue na mão do teu irmão, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Diga para ele: não adianta estar bonito por fora se não estiver modelado por dentro. Diga para ele: não adianta estar perfeito por fora se não estiver modelado por dentro. Não adianta estar bonito por fora se o goleiro não trabalhar do lado de dentro. Ele quer trabalhar dentro do vaso. Oh, meu Deus do céu, ele quer trabalhar. E sabe o que o oleiro falava comigo aqui? Tem pessoas que o oleiro hoje quer trabalhar dentro do vaso. Tem pessoas hoje aqui que o oleiro quer trabalhar por dentro. Sabe por quê? Tem pessoas aqui dentro tristes, tem pessoas aqui dentro angustiadas, tem pessoas aqui questionando a Deus a muitas coisas, tem pessoas aqui com o coração ferido, que ele vem pro culto porque tem que vir, porque ele canta aqui porque tem que cantar, porque ele prega aqui porque tem que pregar, mas ele está ferido por dentro, ele está com o coração machucado, e hoje o oleiro está aqui para te dizer que tu é vaso, e ele vai trabalhar dentro de você hoje, ele vai trabalhar no teu interior hoje. Hoje você vai sair daqui diferente. Hoje você não vai sair daqui da forma que você entrou. O vaso não pode estar bonito só por fora, ele tem que estar bonito por dentro. Hoje o oleiro te trouxe aqui para te dizer que essa tristeza vai ter um fim hoje, que essa amargura na alma vai ter um fim aqui hoje. Hoje o oleiro vai alegrar a tua alma. Hoje o oleiro vai alegrar o teu coração. Pegue na mão do teu irmão, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Diga para ele, diga para ela: o oleiro está acabando dentro de você hoje. Vai arrancar o que não presta e vai colocar o de novo. Vai colocar o de novo. Só quem não acredita nisso, joga a mão para cima para adorar. Joga a mão para cima para adorar. Quem é vaso aqui? Meu Deus do céu. Quando o oleiro termina de dar forma um vaso, pastor Ricardo. Maravilha. Quando o oleiro termina de dar forma um vaso, aí o negócio começa a ficar sério. Diga para o teu irmão que tu é vaso. Ele não ouviu, diga para ele que tu é vaso. Glória a Deus. Só quem é vaso levanta a mão e dá glória. Glória a Deus. Quando o oleiro termina de dar forma um vaso, aí que o negócio fica estreito. Quem quer ser vaso de Deus aqui? Levanta a mão, dá glória para estrondar isso aqui. Quando o oleiro termina de dar forma um vaso, pastor Ricardo, sabe o que ele faz? Ele pega um vaso e leva para o forno. Ele vai pegar o vaso e vai levar o vaso para o forno. Só que quando o vaso entra no forno, deixa eu te explicar uma coisa. A temperatura do forno é de 200 graus a 900 graus. E o vaso vai estar lá dentro para poder pegar estrutura, para poder pegar força. E o que é melhor, quando o oleiro põe o vaso dentro do forno, não pode entrar ar dentro do vaso. Porque se entrar ar dentro do vaso, o vaso pode trincar, o vaso pode rachar, ou ele pode até mesmo explodir. Pegue na mão do teu irmão, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Diga para ele: tu é vaso. Diga para ele: irmão, o vaso não pode ter ar por dentro. Diga para ele: o vaso não pode ter ar por dentro. Tem um monte de vaso aí cheio de ar por dentro. Eu sou, eu faço, eu prego, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando eu ponho a mão acontece, quando eu tô vai. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Toma cuidado para tu não se rachar. Toma cuidado para você não explodir. Porque quem está cuidando da tua vida é o oleiro, é o oleiro, é o oleiro.
Santo que me na calabandara saio, Enereblaçuia calachepe na calabandara céu. Meu Deus do céu, deixa eu te dizer uma coisa. Você como vaso, Deus me autoriza a te dizer uma coisa. É por isso que nós passamos algumas lutas, algumas dificuldades na vida e não entendemos. Mas sabe o que é? É o oleiro nos dando estrutura, é o oleiro nos preparando. O oleiro pega e nos põe dentro da fornalha para que nós possamos ter estrutura. Enquanto o vaso não está na fornalha, ele está pronto, mas ele está úmido. Se alguém pôr a mão dele, ele pode se desmanchar. Então o oleiro pega o vaso e põe dentro da fornalha, ou melhor, dentro do forno, a temperatura de 200 a 900 graus, para que o vaso pegue estrutura. Levante a tua mão para o céu, que eu quero profetizar na tua vida. Deus me autoriza a profetizar que esse vento que veio não é para te matar, não é para te desviar, mas é para te dar estrutura. Tu é vaso. Deus está te dando estrutura aqui hoje. Deus está estruturando a tua fé, Deus está estruturando a tua vida. O problema é que o vaso não quer passar na fornalha, mas Deus está te preparando. Diga para o teu irmão, tu é vaso. Diga para ele, tu está na fornalha de Jeová. Diga para ele, Deus está te preparando para algo novo. Deus está te preparando para algo novo. Oh meu Deus do céu, antes de você chegar na prateleira, meu irmão, tem um processo. Aleluia, pastor Ricardo. Nós passamos lá fora, vemos um vaso na prateleira bonito, nós olhamos para ele todo bonito, todo formoso, nós dizemos, que vaso bonito, mas não entende que para ele chegar lá, teve um processo. Para ele chegar lá, teve uma situação que ele teve que passar para chegar lá. Se você quer alcançar lugares longe, lugares altos, se prepare para passar pelas fornalhas, porque você é vaso, e para você chegar lá, chora hoje, geme hoje, para amanhã você cantar o hino da vitória. Deus santo, aleluia. Meu Deus, aleluia, Jesus. Quando o vaso sai da fornalha, a gente vai dizer, acabou o processo. É aí que a gente se engana. O processo só está apenas começando. Diga para ele, tu é vaso. Aí tem duas condições para o vaso. Tem um vaso que ele é só marrom e marrom. E tem vaso que ele é cheio de cor, que ele é bonitinho, desenhado. Você olha para o vaso, ele tem cor branca, tem cor azul. E você fala, que vaso bonito. E tem aqueles outros vasos que você olha, ele só é marrom. Esses vasos que só são marrom, ele está nesse processo, 200 a 900 graus. Diga para o teu irmão, você quer ser vaso? Você ser vaso é uma coisa. Agora, você ter algo em você que chama a tua atenção é outro, que chama a atenção dos outros é outro. Todos nós que estamos aqui são vasos. Mas tem um vaso que prega, tem outro vaso que profetiza, tem outro vaso que revela, tem outro vaso que canta, para ter para as pessoas olhar você e ver você como uma pessoa que tem algo diferente no vaso, aí o preço é outro. Aleluia, meu Deus. Está entendendo? De repente você na igreja, você é uma pessoa que ora, quase ninguém te vê. Agora quando você prega, quando você canta, alguém fala, quem vai pregar hoje? Fulano, poxa, eu vou lá que fulano prega. Se a gente anunciar aí no Facebook aí, ó, vai vir pregar aqui, pastor fulano de tal, a igreja vai lotar, não vai ter nem lugar. Por quê? Porque é um vaso desenhado, que tem algo nele que chama atenção. Quando é aquele vaso marrom, as pessoas até dão crédito, mas não dá tanto. Mas quando o vaso é desenhado, quando o vaso é pintado, é bonito, ele chama atenção. Então quando o oleiro tira o vaso de dentro da fornalha, ou melhor dizendo, de dentro do forno, o vaso está lá pronto, mas está sem cor, não tem cor nele. Aí o oleiro diz, eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar esse vaso para ele ficar bonito. Ele não vai ser um vaso somente sem cor, sem brilho. Eu vou botar brilho nele, eu vou pintar ele, eu vou deixar ele bonito. Aí o processo aumenta. O oleiro pega o vaso e começa a pintar. Pinta daqui, pinta dali, pinta de cá, pinta de lá. Quando o oleiro termina de pintar, é porque o vaso não fala. Se o vaso falasse, ele ia dizer, maravilha, estou bonito. Mas o oleiro fala, agora o processo é outro. O oleiro pega o vaso novamente
repente, leva o vaso de novo para dentro do forno, a temperatura aumenta, vai de 900 graus a 1200 graus, e está lá o vaso sendo queimado, está lá o vaso pegando beleza, está lá o vaso ficando bonito. Pegue na mão do teu irmão, pegue na mão dele, pegue na mão dela, diga para ele, meu irmão, se tu quer ser um vaso que tenha algo em você que chama atenção, te prepare que tu vai passar na fornalha, coisa maior. Mas quando sair de lá, a glória de Deus sai na tua vida. Quem olhar para você vai dizer: tem diferença nesse vaso, tem diferença nele. O que é? Foi a fornalha. Só quem está entendendo, levante a mão, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Meu Deus, aleluia. Diga para o teu irmão: Deus está te dando beleza, meu irmão. Diga para ele: é por isso que tu está passando nesse vendaval. Diga para ele: Deus está te dando beleza. Diga para ele: por isso que tu está passando nesse vendaval. Aleluia. Enquanto o vaso não tem cor, todo mundo passa. Você passa na vitrine, melhor dizendo, na prateleira, você vê o vaso, ele está lá marronzinho, não tem cor, você nem para olhar ele, nem dá atenção. Mas quando você vê aquele vasão grandão, aquele vaso todo bonito, você para e fala: rapaz, olha que vaso. É isso que Deus quer fazer na tua vida. É fácil você olhar o vaso na prateleira e dizer que ele é bonito, mas o processo que ele passa vai ficar bonito. Ninguém entende, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: tu é vaso. É por isso que tu está passando esse processo. Deus está te dando forma, está te dando beleza. Depois que essa fornalha passar, tu vai estar bonito, tu vai estar de pé, e as pessoas não têm que te notar, não tem que olhar para você e vai dizer: rapaz, Deus te prosperou, rapaz, Deus te abençoou. Você vai dizer: foi a fornalha que aqueceu mais. Quando eu estava na fornalha, alguém dizia: eu estou aqui fora, tu está aí fora, mas não tem beleza. Eu estou dentro da fornalha, mas quando eu sair, Deus vai me botar em lugares altos, Deus vai me botar em posição de destaque. Arablachando que é na calabandara saio. Entrostuia na calachebe, na calabandara saio. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa noite. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu não sei se você está sentindo ele, mas eu estou sentindo. Jesus está dizendo aqui que tem muito vaso que estão dentro do forno e não está entendendo nada. Está dizendo: Deus, há quanto tempo eu estou nessa prova? Deus está dizendo: meu filho, eu estou te dando forma, eu estou te deixando bonitinho, tu não está entendendo nada. Quando tu sair daí, meu irmão, vai vir uma unção nova. Levante a mão que eu já quero profetizar. Depois dessa luta, meu irmão, você vai cantar. Depois dessa luta, você vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Você vai ver a diferença entre o ímpio e aquele que é crente. Então fica nesse forno, mas não pare de adorar, não pare de dar glória. Depois dessa prova, vem uma nova unção, vem uma nova autoridade, vem um novo poder na tua vida. Só quem acredita glorifica, só quem acredita adora. Jeremias estava dizendo: oh Deus, tudo bem, eu estou aqui na casa do oleiro e eu estou observando, Deus, um vaso, ele está na mão do oleiro, só que de repente, de uma hora para outra, o vaso caiu e se quebrou. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar. Quem sabe Jeremias fala: Deus, o vaso se quebrou. E agora? A Bíblia não diz, mas eu conjecturando, é quase o mesmo que Deus está dizendo. Porque Deus vai dizer: Jeremias, eu não posso fazer com a nação de Israel como esse oleiro fez com esse vaso. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você estiver na mão do oleiro, porque quando o vaso está ali naquele processo, ele está na mão do oleiro e ele está nos pés do oleiro. Você não entendeu? Eu vou explicar. Enquanto o oleiro está, o vaso está naquele processo, ele está nos pés do oleiro e ele está nas mãos do oleiro.
você vai dizer, evangelista, mas o vaso estava na mão do oleiro, e estava no pé do oleiro também, mas ele caiu e se quebrou. Aleluia. Enquanto o vaso está na mão do oleiro e está nos pés do oleiro, se quebrar, o oleiro se responsabiliza, pastor Ricardo. Diga para o teu irmão, não saia dos pés do oleiro. Diga para ele também, não saia da mão do oleiro. Ele não entendeu, diga para ele, não saia dos pés do oleiro. Diga para ele, não saia das mãos do oleiro. Eu vou falar até ele entender, diga para ele, não saia dos pés do oleiro. Diga para ele, não saia das mãos do oleiro. Diga para ele, não saia dos pés do oleiro. Não saia das mãos do oleiro. Enquanto você estiver nos pés dele e estiver na mão dele, ele se responsabiliza pela tua vida. Pode se quebrar, ele te constrói de novo. Pode se quebrar, ele te constrói de novo. Não saia. Santo que bina calabandana saio, emerevla suia calachebina cabandana saio. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo uma glória de Jesus aqui. Jesus está dizendo, não sai dos meus pés e também não sai das minhas mãos. Não sai dos meus pés e não sai das minhas mãos. A luta está grande, está orando e parece que a oração não está ouvindo. Continua nos pés, continua nas mãos. Meu evangelista, mas eu oro, eu orei, eu jejuei. O profeta até profetizou que o milagre viria, e o milagre não veio. Evangelista, eu vou parar. Deus está dizendo, não saia dos pés do oleiro, não saia das mãos do oleiro, não saia dos pés do oleiro, não saia da mão do oleiro, não saia dos pés do oleiro e não saia da mão dele. Enquanto você tiver, ele se responsabiliza. Tem gente olhando para você e dizendo, olha, ele está caído, ele está falido, ela está falida, ele vai parar, ela vai parar, ele já até se quebrou, mas não sabe que tu estás nos pés e que tu estás nas mãos do oleiro. Aí o William Nascimento um dia olhou para esses caras e disse, quem disse que a história terminou? Certamente não conhece o poder de Deus. Ô meu irmão, enquanto você está na mão dos pés do oleiro, alguém pode olhar e dizer, ele caiu e se quebrou, mas o oleiro fala, rapaz, tu está enganado, ele está nas minhas mãos, ele está nos meus pés, eu me responsabilizo por ele. Ele pode cair 7 vezes, mas não vai ficar prostrado. Eu levanto ele, eu mudo a história dele. O oleiro não desiste de você, vaso. O oleiro não desiste de você. Você que é vaso, fique de pé comigo adorando, fique de pé comigo glorificado, fique de pé comigo dando glória. Aperte a mão do meu irmão, aperte a mão dele com vontade. Diga para ele, irmão, não saia dos pés do oleiro. Diga para ele, não saia das mãos do oleiro, não, irmão. Continua lá, tu é vaso, tu está no preparo, Deus está te preparando, Deus está te modelando. Tu é vaso, tu é vaso, tu é vaso. Meu Deus. A revelação que Jesus me deu aqui agora. Sabe por que você está nesse processo? Porque Satanás fica furioso com a tua vida. Porque você está na prateleira, Natan. Você é um vaso você é um vaso pintado. Você é um vaso que tem cor, pastor Ricardo. E Satanás fica furioso. Sabe por que o vaso ele só fica bonito? O vaso só fica formoso, Basileia, porque o oleiro investe nele. Quando o vaso sai da fornalha, Natan, ele fica 16 horas esfriando. Você não entendeu? Quando ele sai do forno, ele fica 16 horas esfriando.
A Bíblia não diz, pastor Robson, eu posso conjecturar, mas de repente Jesus chega para Satanás e fala: tá vendo ele lá? Deu trabalho, mas ficou um vaso bonito. Paulo disse que numa casa tem vaso para honra, vaso para desonra. A Bíblia diz que tem vaso para ira. Aí Jesus está dizendo: tá vendo o vaso ali? Deu trabalho, mas ficou bonito. E Satanás fica furioso porque ele não consegue investir na gente, porque Jesus investiu muito mais com sangue na cruz do Calvário. Aí o diabo é tão pobre, tão miserável, que ele só consegue pegar os vasos ruins. Você passa na encruzilhada e você só vê vaso sem beleza, sem formosura. Você já viu? Você passa na encruzilhada, os vasos que você vê lá é tudo vaso marrom, sem beleza, sem formosura. Porque o diabo não tem condição. Mas Jesus fala: por mais que aquele ali dá trabalho, eu vou fazer dele um vaso bonito. Eu vou investir nele. Não importa se ele caiu, não importa do jeito que ele está, eu vou mudar a vida dele e vou fazer dele um vaso bom. Jesus você, investe em você, porque você é um vaso bom. Pegue na mão do teu irmão, mais uma vez, pegue na mão dele. Diga para ele: Jesus está te dando formosura, vaso. Jesus está te dando beleza, vaso. Aperte a mão dele até ele dar glória. Aperte a mão dele até ele dar aleluia. Diga para ele: não, o diabo não te pega, porque tu é um vaso bom. Tu está sendo gerado. Não me deixe só nesse processo, eu não suportaria sem te ver do pé. A obra depende do seu Criador. Eu sou apenas vaso, não pode me moldar, pra te obedecer, cujo que está. Retira tudo que sobrar de mim.
Recebe esse azeite que está descendo aqui. Recebe essa unção que está descendo aqui. Pega, deixa ele te encher. Deixa ele te encher. No espaço de Deus. Deixa ele te encher. Senhor, ainda não esperança, Senhor, faz-nos entender. Estamos pedindo mais forte no teu presente. Senhor, toda a nossa vida, tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Nos preencha com teu Santo Espírito. Tira tudo da nossa vida que não te agrada, meu Deus. Coloque na nossa vida amor, mansidão. Senhor, que nessa noite nós possamos entender que somos eternamente dependentes de ti. Toma a nossa vida nas tuas mãos, meu Deus. Nossa, Pai, meu Deus, você está entendendo o porquê do processo? Você está entendendo o porquê do forno? Jesus te trouxe aqui para dizer tua casa. E eu estou te controlando. Eu estou te dando beleza. Eu estou mudando a tua história. Hoje pessoas vão sair daqui diferentes. Entrou pessoas aqui chateadas. Entrou pessoas aqui revoltadas da vida. Entrou pessoas aqui tristes, amarguradas de espírito. Jesus te trouxe aqui para te dizer: tu é vaso. E hoje eu vou mudar a tua história. Hoje eu vou derramar azeite novo na tua vida. Eu vou modelar o teu vaso, vou derramar azeite na tua vida. Tu vai sair daqui diferente. Uma nova história Deus tem para ti. Um novo tempo Deus tem para a tua vida. Tudo que perdido foi não se compara. Tudo que está por vir para a tua vida não se compara. Só se compara se tu acredita, glória a Ele. Quem vai te dizer essa noite? Meu Deus! Aleluia! Uma nova história Deus quer pra mim. A grande Deus prometido na vida dele. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova vida para você. Tudo aquilo que perdoou, o direito de sua dor. Sabemos que levarei uma nova história Deus tem pra mim. Novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que eu perdido foi, eu virei de sua dor. Sabemos que Meu Deus! Meu Deus! Eu quero orar para os irmãos aqui agora, para mim finalizar minha participação. Você hoje que ouviu essa palavra e você quer receber Jesus como teu Salvador, sai do teu lugar, vem aqui na frente para a gente orar pela tua vida. Você que hoje quer receber Jesus como Salvador, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Ou você que está afastado do Evangelho, quer voltar para Jesus hoje, sai do teu lugar, vem aqui na frente, vamos orar pela tua vida. Alguém que está afastado do Evangelho, quer voltar para Jesus hoje. Ou você que quer receber Jesus como teu Salvador, alguém. Se não vai, eu quero orar pela tua vida aqui hoje.
Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, te agradeço pela tua palavra, Deus, que foi pregada nesta noite. Jesus, o Senhor falou conosco de uma forma especial nesta noite. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque no meio, ó Deus, de 192 barros, Pai, o Senhor nos incluiu no meio desses 8, Pai, que é um barro bom, que o Senhor nos pegou, nos modelou e nos fez um vaso para a glória e honra do teu nome. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Pai, eu tenho certeza que estamos saindo daqui diferente, estamos saindo daqui com uma nova unção, estamos saindo daqui renovados, Senhor, pelo poder da tua palavra. Ó Deus, abençoa a tua igreja, ó Deus, abençoa o teu povo, e que nós possamos sair daqui vitorioso, abençoado e de posse de vitória, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda a Jesus nessa noite. Olha a tua oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus continua abençoando nossos irmãos e em nome do Senhor. Os irmãos acalmam, vem à frente.